Boa noite, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Augusto Silva e demais casas, demais cidades, aos amigos de Lavras e região que estão sintonizados nesse momento no YouTube, nesse canal abençoado do Centro Espírita Augusto Silva, e aqueles que irão assistir mais tarde, em outro momento, o nosso estudo, a nossa palestra. Hoje nós vamos refletir sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos finalizar, o último versículo da carta de Paulo aos Coríntios. O texto que vai nortear o nosso estudo, a nossa reflexão, está no Fonte Viva, no capítulo 168, entre o berço e o túmulo. Então, que todos estejamos em paz, ou que se não estivermos tanto em paz, nós vamos continuar aqui juntos e vamos ficar até o final dessa palestra, porque nós estaremos aqui nesse momento recebendo uma assistência espiritual, uma visita amiga dos benfeitores da Casa de Augusto Silva e dos benfeitores que trabalham pelo estudo do Evangelho e o estudo da doutrina espírita. Então, que a paz envolva todos nós, o nosso lar e os nossos corações nesse momento. E aí nós vamos então ler aqui o trecho que encerra a carta de Paulo aos Coríntios, dos capítulos, né? Que é o capítulo 4, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Isso, é o capítulo 4, versículo 18, da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Confuso, né? A gente tem que ler de novo, com calma, o que Paulo está querendo dizer, e aí nós vamos destrinchar isso com a ajuda de Emmanuel, que o texto é belíssimo, e ele traz muitas dicas, aí roteiro para a nossa vida. Não atentando vem de atenção, né? Então, estarmos atentos, despertos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então, eu tenho que prestar atenção no que eu não estou vendo e não ficar atento ao que eu estou vendo. Por quê? Aí ele vai explicar por quê. Porque as coisas que nós estamos vendo, elas são temporais. Temporais é o quê? Algo transitório, de curta duração, que vai acabar. E as que se não veem, aquilo que a gente não está enxergando, são eternas, para toda a vida. Então, é esse versículo que finaliza a carta de Paulo. Fica o convite para que vocês possam acompanhar as palestras anteriores, que é muito bom, porque vocês vão ver os nossos outros amigos, companheiros, que trabalham, né, no YouTube, no Centro Espírita Augusto Silva, que são os palestrantes. E aí vocês vão poder seguir a sequência do raciocínio, da intuição de Paulo, porque as cartas de Paulo procedem da esfera crística. E tudo que vocês encontrarem no YouTube do Centro Espírita, desde quando a gente começou, são as cartas de Paulo. E agora, graças, né, a Deus e a tranquilidade que nós estamos passando no momento, a gente pode acompanhar esse estudo presencial no salão. E isso é muito bom, né? A gente já fica muito alegre de estar reabrindo o centro de forma devagar, com cuidado, e obedecendo todos os protocolos de segurança contra o Covid. Mas nós já estamos podendo ter acesso a essas palestras, a esses estudos de forma presencial. E aí no Fonte Viva, no capítulo 168, quais os pontos que Emmanuel traz para a gente? Não te apegues demasiado à carne transitória. Não nos apegarmos ao corpo, à carne, à matéria, tudo que nos cerca, que é material, que é transitório. Aí o que ele diz? Usa aquilo que você está vendo para entesourar o que ainda não podes ver. Então, será que é assim? Então não vou me pegar demasiado à carne transitória? Então, para que eu estou aqui na Terra vivendo? Por que tem matéria? Por que tem? Não tem, e ela é importante. Mas para quê? Para eu ser rico para Deus. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. E aí ele diz, entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra.
A gente é usufrutuário, a gente não tem a posse de nada, a gente está usufruindo desse corpo, usufruindo desse lar, usufruindo dessa tecnologia que é apropriada aqui para a Terra. Para quê? Para a gente se aperfeiçoar. E aí ele vai dar 4 ações para a gente fazer, 4 atividades para a gente fazer, para a gente conseguir entesourar isso. E aí ele termina dizendo: acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então a proposta aqui do Emmanuel é ser aquele coach da nossa vida espiritual para que a gente fique rico, mas rico para Deus. Então é isso que ele quer, a riqueza da alma, a riqueza da vida eterna. É isso que ele vai nos dar as dicas. Na Bolsa de Valores, né? Como aplicar, não tem isso dos rendimentos, de aplicar na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores do plano espiritual, junto com Deus, com Jesus. É isso que ele vai nos dar as dicas. Aí nós vamos ver como que é, né? Então, como que a gente começa? Quando eu fiquei lendo essa passagem de Paulo, eu me lembro muito de uma frase de Allan Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, um livro importantíssimo de estudo. Assim que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente lê o Livro dos Médiuns na sequência, e a gente vai estar sempre lendo e relendo esses livros, sempre. E hoje eu trouxe muito o Evangelho segundo o Espiritismo. Por incrível que pareça, não tem nada do Livro dos Espíritos. Mas Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando ele vai estudar o maravilhoso e o sobrenatural, e ele vai fazer uma tese ali para ver se há espíritos, porque ele viu as mesas girando e ele achava que aquilo lá era um fluido magnético da perna das pessoas, de uma eletricidade ainda não conhecida na Terra, e aí ele vai vendo que essas manifestações eram inteligentes e que tinham uma causa inteligente, e aí nós temos aí a doutrina espírita, né? Todo esse corpo doutrinário. Mas o que ele diz? Uma frase que me chama muita atenção. Se nós devêssemos acreditar no que viram os nossos olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Olha a frase dele. Se só devêssemos acreditar no que viram os nossos olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Olha esses 2 anos de pandemia. Alguém viu o vírus com esses olhos? Ninguém viu. Né? Só os cientistas que foram vendo tudo como que ele era, dessa forma que eles viram, eles foram produzindo a vacina, né? Porque parece que eles viram como que o vírus entra na célula. Parece que é assim, né? Então é bom que a gente aprendeu bastante de ciência, né? A valorizar a ciência, né? Mais ainda, né? Então, se a gente só devesse acreditar naquilo que a gente vê, a gente ia reduzir, a gente ia acreditar em pouquíssimas coisas. Então, como que casa essa frase de Allan Kardec com o que Paulo de Tarso fala aos Coríntios? E aí Emmanuel vem trazer para a gente isso. Não te apegues demasiado à carne transitória. Ele fala muito isso, o Paulo de Tarso. Ele fala isso aos Coríntios, ele fala aos Gálatas e aos Romanos também. Tem uma epístola dele que ele fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. E em outro momento ele diz: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. E aí o Emmanuel também vai atrás dessas 2 cartas de Paulo, e ele trabalha no Pão Nosso, no capítulo 78, e no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 13. Ele fala essa questão da gente não apegar demasiado à carne transitória. Se a gente vive em espírito, vamos andar igual ao espírito. Se a gente viver igual à carne, a gente vai morrer. Só que no que eu estava lendo isso, me veio muito o ponto de vista, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, que é o capítulo 2. Então, eu vou falar muito do Evangelho, vou ler 2 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale divulgar aqui a Feira do Livro Espírita, que vai até dia 3 de janeiro. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro, assim, é o cerne ali, que é o Evangelho, né? O ápice, é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, aí você forma a base, você fecha esse triângulo, né? Com a base, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí depois Kardec ainda complementa mais com o Céu e o Inferno e a Gênese. E as obras básicas são básicas pelo próprio nome, então tem que ler, tem que estudar, tem que ter, e elas são de preço muito, muito acessível, né? Vários formatos, vários tamanhos. Então, olha que grandeza que ele diz no ponto de vista
que é o item 5 do capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual a gente encara a vida terrena. Então, que ponto de vista nós estamos encarando a vida terrena? Eu estou ficando atento naquilo que eu estou vendo ou naquilo que eu não vejo? Então, eu lembrei muito dessa passagem, que é bem conhecido, o ponto de vista. Então, o Kardec diz assim, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, né, é o mundo espiritual, o mundo primitivo, o mundo que sobrevive a tudo, que existe, é o mundo espiritual. O mundo material, ele existe, mas ele poderia deixar de existir sem ter consequências, que o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, que é eterna, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estadia num país ingrato. As nossas vicissitudes, tribulações, todos temos, né? Todos passamos por obstáculos, por dificuldades, por problemas, por tropeços na vida. Mas tudo dessa vida não passa o quê? De incidentes que a gente suporta com paciência, porque a gente sabe que é de curta duração. Como diz Paulo de Tarso, são temporais, elas vão passar. Mas você está buscando com isso entesourar valores para a vida eterna? Então ele diz assim, porque a gente sabe que isso é de curta duração e que depois disso vem o quê? Vem um estado mais feliz, mais ditoso, vem a bênção, né? A recompensa pelo suor, pelo labor. Não é assim? A gente não trabalha às vezes o mês todo e não recebe o nosso salário no final do mês. A gente suou, a gente cumpriu com as nossas obrigações e temos a recompensa, o nosso salário, que é justo, de direito. É assim na vida espiritual, uma comparação bem grosseira, mas para a gente entender. Então, a duração desse sofrimento vem algo ditoso. A morte nada tem mais de aterrador. Deixa de ser a porta que abre para o nada. Ainda mais que nesse momento Kardec estava falando para um mundo extremamente materialista, que a ciência avançava, né? Já tinha o vapor, a comunicação, que já era assim, né? Algo fantástico. Então ele falou, nós não precisamos mais de Deus. Né? A Igreja Católica, então, foi, né, se perdendo o seu poder ali de mandar, de dominar. E é o Kardec, até que ele fala, o Espiritismo veio para destruir o materialismo, não para destruir nenhuma religião, não para fazer proselitismo e tirar a pessoa naquela crença que a torna melhor, mas para pôr um freio ao materialismo que estava, assim, ferrenho, porque era um progresso da ciência, né? Vacinas, várias curas, hospitais, então estava o progresso intelectual lá no alto, mas precisava o quê? Do moral, né? Aí por isso que a doutrina espírita vem no momento certo. Então ele fala, não é mais a porta para o nada, é uma porta para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e paz. É isso que nos aguarda, desde que façamos por merecer, pela nossa semeadura, pela nossa plantação aqui. Não é por professar essa e aquela religião, né? Sabendo temporária e não definitiva a nossa estadia aqui no Brasil, aqui na Terra, aqui em Lavras, onde quer que nós estejamos, nós temos menos atenção, a gente presta menos atenção. Olha o que Paulo fala, atentai. Presta atenção no que é que você não está vendo, no que é para a vida eterna. Então, a gente presta menos atenção às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira muito do seu amargor. Aí, muitos de nós podemos estar pensando, mas então a gente vai cruzar os braços e deixa a vida me levar, porque então não tem nada de importante aqui na matéria. Eu não vou preocupar, porque nada disso vai me acrescentar. Aí não é bem assim. Porque Kardec mesmo já coloca no item 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, diz que a Terra ficaria ao léu. Ninguém mais iria se ocupar com as coisas terrenas. Não é assim. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. Embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar que se encontra, cuida de estar aí o melhor, ou o menos mal que seja possível. Então a gente vai procurar nosso bem-estar, nosso progresso, nossa melhoria material, mas sem
ser o foco principal, sem ser a atenção. A gente vai saber, isso aqui é bom para mim, mas para que eu consiga retornar melhor para a casa do Pai, para o plano espiritual. Ninguém há que, estando com o espinho debaixo de sua mão, não retire para se não picar. Kardec dá esse exemplo. O desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, a gente trabalha por gosto, por dever, obedecendo aos desígnios da providência. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que a relativa importância. Então, o presente, as coisas temporais, a matéria tem uma importância relativa. E a gente facilmente se consola dos insucessos, porque a gente fala, isso aqui é algo passageiro e algo de melhor me espera, é por pouco tempo. E aí ele encerra dizendo, Deus não condena os gozos terrenos, ele condena o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então, o Emmanuel diz, não te apegues demasiado. Pode apegar. A gente tem que gostar da gente mesma, a gente tem que estar se sentindo bem, bonita, feliz, bonito, né? Mas sem se apegar demasiado. A gente tem que ter a nossa autoestima, a gente tem que se valorizar, mas não apegar demasiado a essa carne transitória. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Porque se somos espíritos, temos que andar igual espírito. Porque é igual isso que o Emmanuel vai dizer aqui no Fonte Viva, ele diz assim, amanhã a infância e a mocidade, que a gente acha, nossa, é a fase mais linda da vida, né? Será que isso é verdade? Será que cada fase, cada idade não tem o seu encanto, a sua função, o seu otimismo, a sua alegria? Porque ele diz assim, amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. Em tempos de redes sociais, de uma superexposição do corpo, do rosto, da vida, a gente se esquece disso. E às vezes a gente deprime, a gente cria ansiedades, a gente cria medos, cria anseios, vaidades que não fazem necessidade, que trazem ao mundo muitas doenças, que não seriam para a gente estar passando. Não teria necessidade. Mas por quê? Porque a gente acha que temos que ser sempre eternamente jovem, eternamente... Mas quem diz que a juventude, né? A juventude tem a sua beleza, a infância, a velhice, a madureza. Então a gente tem que se amar e entender que vem as rugas, vem as manchas, vem o cabelo branco, que isso é lindo demais, porque a gente viveu, né? A gente viveu cada marca, né, do nosso corpo nessa carne transitória, ela tem uma história, tem suor, tem luta. É para ter. Porque se não tem, é porque a gente não lutou, porque a gente lutou para não ter. Porque a gente quer apegar demasiado a essa carne transitória. Usa aquilo que vês, usa a sua inteligência, usa a sua beleza, a sua comunicação, a saúde do corpo para entesourar o que ainda não podes ver, para sair daqui desse plano carnal rico, rico para Deus, é o que o Emmanuel vai dizer no final. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna, mas é na alma, não é no guarda-roupa, não é na casa, né? Não é aí que a gente vai acumular, né? Mas também a gente não vai andar, né, de qualquer jeito, não. Igual o Kardec diz aqui, a gente não está aqui na Terra, vamos procurar o nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa beleza, a nossa saúde, mas não, né, é o que ele fala aqui no Evangelho, não em detrimento das coisas da alma. E aí ele diz para a gente ver, né? Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não pode ver. Tem muitas passagens do Evangelho que diz, né? Veja quem tem olhos de ver, né? Os puros de coração verão a Deus. Então a gente precisa enxergar mais. E aí um espírito que se comunicou com Chico Xavier, naquelas cartas que tanto consolo trouxeram, né? Em Uberaba, quem, né, talvez esteja assistindo aqui a palestra que já teve a oportunidade até de fazer nas excursões que tinham, né? De visitar o Chico, de receber as cartas dos familiares, uma jovem desencarna novinha e ela vem para consolar a família, né, que estava desolada com o seu desencarne. Aí ela fala da visão espiritual, ela diz que o olho é órgão do corpo,
mas visão é faculdade da alma. Então, olhar é algo do corpo, mas a gente está tendo visão. Então, visão é diferente de olhar. Você olha com o corpo. Aí você vai estar até olhando só as coisas materiais, só os defeitos, só os erros, só os desacertos. Quando a gente está com a visão, aí é uma faculdade da alma. Achei muito bonito isso que ela fala numa carta psicografada para consolar e abençoar a mãe, o pai, a família toda. É muito, muito bonito. E tem esses livros, né? Talvez possa ter na feira, tem esses livros na Bíblia do Caminho, né? Muito bacana o quanto Cristo consolou, né? Famílias, muitas famílias com essas cartas, né? E tá vendo? Ao mesmo tempo que consola, como que a energia divina, né? Consola aquele pai, aquela mãe, todos os familiares em volta, traz ensinamento para nós aqui que estamos hoje, né? Então, como que a luz, né, o bem, como que ele irradia, né? E olha que isso tem quanto tempo, né? Essas cartas, foi mais na década de 70, 80, né? Que ficou muito, muito famoso, muito conhecido o Chico por essas cartas, né? E aí o Emmanuel diz para a gente, avançando aqui, ele diz que a gente tem que utilizar 4 verbos para a gente conseguir entesourar. Né? Eu falei para a gente aplicar bem na bolsa de valores aí do plano espiritual, o que ele diz? Não te agarres à enganosa casca dos seres e das coisas. Não te agarres à enganosa casca dos seres e das coisas. Como que a gente vai fazer isso? Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo. 4 ações. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo. Com 2 virtudes. A humildade e a paciência. Aprendendo e servindo, no livro, agora eu vou ver aqui o Bíblia do Caminho, que esse livro não tem, chama Correio Fraterno, no capítulo 43, tem um título do Emmanuel que ele diz, aprendamos servindo. Então ele diz que às vezes a gente fica somente com ouro e prata, só com a cultura. Eu guardo a minha bondade, eu disponho de poder, mas eu não acendo essa luz em mim mesma. Riqueza, a inteligência, a afetividade, a dominação, serve às vezes como vasto pedregulho no campo da experiência. Por quê? Porque a gente tem que entesourar isso no cérebro, a ciência que te ilumina. Mas tudo isso tem que inflamar de amor o coração que te pulsa no peito. Porque somente assim farás da própria vida a estrela de serviço de fé. Então, muitas vezes a gente fica só no conhecimento, só no progresso intelectual. Eu tenho a riqueza, mas eu não distribuo. Eu tenho a inteligência, mas eu não disponho dela para os outros. Eu tenho afetividade, mas eu estou guardando aquilo. Então, entesoura no cérebro a ciência que te ilumina, mas inflama de amor o coração que te pulsa no peito. Então, aprende. Entesoura para você, mas serve. Então, aprendamos servindo. E aí tem essa frase conhecida do Emmanuel, que ele diz, a ideia esclarece, o sentimento cria, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Então, a partir do momento que eu aprendo, então a ideia me esclareceu, o sentimento, a palavra, mas se eu não servir, se eu não exemplificar, eu não estou arrastando ninguém. Então é bonito, né? Esse é o capítulo 43 do Correio Fraterno. Aprendamos servindo. Ele diz, onde estiveres, faze claridade em ti mesmo para que a treva desça de nível. A gente precisa disso, a gente precisa circular, né, algo que para que a gente consiga, então, realmente entesourar isso. E aí, depois, ele fala do outro verbo, que é trabalhar e lutar. Lutando e trabalhando. E aí, na Revista Espírita, Kardec, aí eu, não é por acaso, né, não tenho acaso, eu estava vendo o que Kardec ou Emmanuel falaria de trabalho e de luta, né? E aí ele está estudando lá na Revista Espírita de 1866, em outubro, chegam várias mensagens e várias reflexões sobre os sinais dos tempos, sobre os tempos são chegados, que é o que ele vai trabalhar depois na Gênese, no último capítulo da Gênese, e tem também muito livro sobre esse assunto do Divaldo Pereira Franco e do Manuel Filomeno de Miranda. Vocês vão encontrar na feira ou na Casa Espírita, que é muito interessante, porque aí tem essa fala de Kardec, todo esse ensino que ele traz em 1866, e já temos
a complementação disso, né, essas obras subsidiárias de Manuel Filomeno de Miranda Espírito e de Valdo Pereira Franco, com 93 anos, né, gente, dando nó nos jovens, é por isso que eu falo, aí a juventude passa, a gente acha que só o jovem que é bonito, que é forte, olha a fortaleza de Divaldo, 93 anos, né? Ele pode dar aí um exemplo grandioso para nós. E aí, na Revista Espírita, quando fala de luta e trabalho, o trabalho é lei do universo, a luta não tem como a gente viver sem a luta aqui. Então, o que a Kardec diz quando ele está concluindo? Ele estuda o advento do mundo de regeneração, quais são os sinais dos tempos, os sinais precursores, os tempos são chegados, isso é algo assim, amplo, é um ano estudando isso, lendo os livros para entender, para não ficar achando que é algo que virá uma catástrofe, né? Mas o que diz o Kardec? Sobre lutar e trabalhar, que é os outros verbos que o Emmanuel traz aqui no Fonte Viva. As lutas são necessárias para fortificar a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Então, a gente ainda vive nesse mundo dual, que a gente está de noite aqui, para na hora que amanhecer a gente apreciar e agradecer a bênção do dia e do sol. E na hora que escurece, a gente fala, ufa, agradecemos. Vamos para o repouso, para os outros trabalhos. Então, a gente precisa ainda disso, da luta, do trabalho. Então, o contato do mal faz você apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito deixar-se arrastar por uma indiferença funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. E as lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Então, lutar, trabalhar, toda ocupação útil é trabalho. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? Toda oportunidade de fazermos o bem. Então, temos que aprender, mas servir, porque senão eu aprendo, eu guardo aquilo para mim, eu fico só no intelecto e pode bagunça a nossa mente, né? Se a gente fica muito ali, a gente não materializa no bem, não dá certo. Perturba a nossa mente. E a gente tem que lutar, entendendo que essa luta vai nos fortalecer, a luta fortifica a alma e que o trabalho é lei do universo. Meu pai trabalha até agora e eu também. Então, não existe aposentadoria, né? Só aqui na Terra, com a lei humana, que é mais que justa, mas não existe para o espírito. Então, e entre o berço e o túmulo, o que a gente detém? O usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Então, no item 9, no capítulo 16, que fala sobre a verdadeira propriedade. Então, nós temos que aprender, lutar, trabalhar e servir, entendendo que nós estamos usufruindo. A gente não consegue levar nada desse mundo. Só a riqueza que a gente entesoura para a vida eterna. Do que a gente encontrou aqui, do que a gente parte, a gente gosta daquilo que a gente está aqui agora, usufrutuários. A gente vai ter que abandonar tudo isso. Não temos das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, o que a gente possui? Tudo que é do uso da alma, nada que é do uso do corpo. Olha como é que fecha direitinho essa parte do evangelho com aquilo que Paulo fala. Não atenta nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque nada que é do uso do corpo que você está vendo, você vai levar. Você vai levar tudo que é do uso da alma que você não está vendo. A gente vê a inteligência nossa? Não vê. A gente não vê. A gente vê o amor nosso? A gente não vê. A gente sente? A gente não vê. Né? A gente não vê. Com esses olhos. Que, né, a gente vê a visão. Aí, né, tem pessoas que são dotadas da faculdade mediúnica de ver, veem, né, luz, pétalas fluídicas, veem a aura brilhante, veem, né, as irradiações de paz, isso conseguem ver, né, os fluidos, tanto ruins quanto bons, né? Então, tudo que a gente traz e leva consigo e que ninguém pode arrebatar são as nossas qualidades morais, são os nossos conhecimentos e inteligência. É tudo que a gente não vê, mas a gente sente, a gente materializa a nossa inteligência, né? A gente materializa as nossas boas qualidades morais. Aí o que diz Kardec? Aí eu estou falando de bolsa de valores espirituais. Depende dele ser mais rico ao partir do que eu chegar. Visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará sua posição futura. Então, olha a riqueza que aqui Allan Kardec está dando para a gente aqui de investimentos
investimentos, tudo que está na moda aí, vamos investir na riqueza da nossa alma. Isso que é importante. Mas para a gente fecha com as duas virtudes: paciência e humildade. Então, aprendendo, lutando, trabalhando, servindo, entendendo que somos usufrutuários, que não vamos levar nada que é do corpo, mas vamos levar tudo que é da alma. Desde que utilizemos essas duas virtudes, paciência e humildade. Paciência, segundo Emmanuel, não é conformismo, é o reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la, sem atitude extremista. Gente, eu achei essa definição de Emmanuel sobre paciência, está no Livro da Esperança, no capítulo 23. Achei que assim, clareou, porque às vezes a gente fica, tenha paciência, aí você fica assim de braço cruzado, parece assim que você não quer ter paciência, não, mas eu já quero para ontem, eu quero para agora, eu não vou dar conta. Olha como que ele define paciência. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la, sem atitude extremista. Porque aí realmente, eu sou paciente, mas tropeça no nosso pé, você já sai gritando, xingando, então mas você não é paciente? Né? Aí você está afastando aquele problema com atitudes extremistas. Mas não é paciência de, não, pode pisar no meu pé, pode pisar. Não é conformismo. Então, olha como que clareia isso para a gente. E a humildade, que é uma chave bendita. Aí no capítulo 17 do livro Mãos Unidas, o Emmanuel diz para a gente efetuar os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós. Eu estou bem investidora hoje, hein, gente? Capitalizada, investimentos, através dos pequeninos gestos de tolerância e bondade. E o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Não se fala isso? O mundo eficiente, o mundo proativo, mas é a eficiência, gente, da humildade. Aí o Emmanuel diz aqui, seja onde você estiver, na sua vida particular, dentro de casa, no grupo de serviço na casa espírita, ou na grande esfera social, sempre que a gente tiver assim, eu vou ficar ressentido, vou revidar. Agora eu vou rebelar. Agora eu desanimei. Agora eu estou irritada. Aí o que o Emmanuel diz? Tenta a humildade. Olha que interessante, a gente dava para falar assim, você já tentou ficar humilde? A gente sabe o que é ficar irritado, o que é ficar rebelde, desanimado, todo mundo sabe de cor isso. Aí o Emmanuel fala assim, você já tentou a humildade? Ele termina assim, esse Mãos Unidas, capítulo 17. Tenta a humildade. Porque ele diz que a humildade é uma chave bendita, é uma bênção, quando ela está aliada junto com a paciência. E ele fala isso no Mãos Unidas, ele fala da importância da humildade junto com a paciência. Então, olha como que casou tudo, né? Ele diz aqui, tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Então, como que a gente tem que usar essa chave? Mas a gente desespera, a gente irrita, a gente desanima, a gente rebela. Aí o Emmanuel fala, tenta a humildade. Então, a gente viu que aqui também ele encerra falando, tenta a humildade. Então, nós vamos encerrar esse estudo, essa reflexão, que a gente agradece a participação de todos que estão conosco aí na plataforma do YouTube, com uma mensagem curta sobre essa visão, porque eu achei assim, de tudo que a gente conversou aqui, de tudo que o Emmanuel trouxe para a gente, isso me tocou muito. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Então, não desmerece a matéria, não, mas usa ela a seu favor, para que você saia daqui rico, para aquilo que você ainda não pode ver, hein, gente? Ainda. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Por que a gente não vê? Porque a gente ainda não tem o coração puro. As imperfeições fazem essas névoas e a gente não consegue ver a Deus. E aí, chama Bartolomeu dos Mártires, no livro Falando a Terra, ele é um bispo, ele era um famoso orador e escritor português, e ele era autor de várias obras místicas. Ele era arcebispo de Braga, e ele
lutou muito sem conseguir. Nós temos o abençoado Papa Francisco, que tenta trazer uma pureza e uma simplicidade para a Igreja Católica, tão importante para toda a humanidade. O catolicismo e a Igreja é muito importante. E ele queria um clero sem Fausto. E é isso que o Papa Francisco mostra, né? Desde quando ele se tornou Papa, mesmo a vida dele antes, né? E ele fala a Terra. Esse livro é muito bonito, né? Falando a Terra, várias comunicações de vários espíritos que falam a Terra através de Chico Xavier. E no capítulo 26, ele diz assim: cada criatura observa a criação de acordo com as experiências que já acumulou. Ele convida a gente a ver a natureza, as sugestões da natureza em toda parte. E a gente vendo a natureza, a gente vai fazer o quê? Ele diz assim: conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Esse famoso orador, escritor português, ele nos diz assim: conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Porque quando o homem adquirir os olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa. Atentai às coisas que se não veem. Então, nós vamos perceber a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sinfonia da eternidade. As coisas que a gente vê são temporais, as que se não veem são eternas. Então, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós vamos ver a beleza da espiritualidade vitoriosa e vamos distinguir a sinfonia da eternidade. Tudo depende de nós. Um pequeno trecho, depois quem gostou desse famoso orador e escritor português, é o capítulo 26, falando a Terra. Quando a gente adquirir olhos de ver, ouvidos de ouvir, mãos de ajudar e amar como ele amou. Lembrando aqui a música linda, né? Pés descalços, mãos marcadas, e a gente encerra agradecendo essa oportunidade bendita do YouTube, a oportunidade bendita do Centro Espírita Augusto Silva. Abençoada seja a área de comunicação, abençoados sejam os livros que nos iluminam. E não percam, então, a oportunidade de iluminar os seus lares com a Feira do Livro, que segue aí até dia 3 de janeiro. Muita paz e uma boa noite a todos. Que assim seja.